Oi gente, tudo bom? Professora Maíra. Hoje nós vamos para a nossa quinta videoaula e, consequentemente, a nossa sétima atividade. É muito importante que vocês saibam, gente, que essa é a última videoaula desse semestre letivo. Nós teremos a nossa avaliação começa na semana que vem, no dia 15 de julho. Então, essa videoaula e essa atividade fecharão a nota da segunda unidade. Ou seja, gente, todo mundo que está devendo atividade tem apenas, só e unicamente até o dia 20 de julho para entregar essas atividades. No dia 22 de julho, o semestre letivo está acabando e quem não entregou as atividades vai ficar sem nota. Nós estaremos retornando, graças a Deus, às aulas presenciais no mês de agosto. Significa que quem não tem nota na primeira unidade e na segunda unidade já está de recuperação final. E, gente, por favor, não tem por que vocês começarem o segundo semestre letivo já de recuperação. Então, quem não entregou as atividades, corram. Todas as atividades estão aqui no meu canal do YouTube e as que não estiverem, só entrar em contato comigo pelo e-mail maira.magno@uol.com.br que eu envio para vocês. Beleza? Bem, como eu disse, quinta videoaula, sétima atividade. Vamos recapitular tudo que a gente estudou nesse semestre letivo, tudo que a gente estudou desde a primeira unidade, do primeiro bimestre até agora, para aí então eu entrar no conteúdo da aula de hoje, beleza? Vamos lá. A primeira aula que a gente teve foi se apresente através de uma obra de arte. Eu pedi para vocês escolherem uma obra de arte qualquer e explicar para mim por que vocês se identificam com essa obra de arte. O que é que naquela obra de arte tem que fala sobre você? Aí nós fomos para a nossa segunda videoaula. Na segunda videoaula, eu expliquei para vocês o que significa o termo artes visuais. Nessa segunda videoaula, a gente também aprendeu que esse termo, esse conjunto de obras que a gente chama de artes visuais, já se chamou também belas artes e artes plásticas. E a gente também aprendeu alguns termos novos, como o termo fruição, que significa o desfrute de uma obra de arte. Aí nós fomos para a nossa terceira aula remota, nossa terceira videoaula e, consequentemente, nosso terceiro trabalho. Nessa videoaula, nós estudamos o uso das dimensões nas artes visuais. A gente aprendeu que existem obras que são bidimensionais e obras que são tridimensionais. E obras que não é possível aferir a dimensão delas. Aprendemos também como realizar a ficha técnica de uma obra de arte nessa aula, nessa mesma aula de dimensões. E também aprendemos que existe uma diferença entre suporte, técnica e material. Técnica é o que define um objeto. Esse objeto é uma estrutura, uma escultura. Qual foi o material que ele foi feito? Ele foi feito de argila. E qual é o suporte? Nesse caso, eu não preciso de um suporte. Mas, aqui, essa obra de arte é uma colagem. O material que foi usado nela foi tinta acrílica e adesivo. E qual é o suporte? O que está suportando essa tinta acrílica e esse adesivo? Onde essa tinta acrílica e esse adesivo estão aplicados? Estão aplicados em papel. Então a gente sabe: técnica, colagem, material, tinta acrílica e adesivo e suporte, papel. Esse foi o conteúdo da nossa terceira aula. Aí eu pedi uma quarta atividade para vocês, ainda referente ao conteúdo que a gente aprendeu na terceira aula. Nessa quarta atividade, vocês tinham que criar uma obra de arte livre e aí apresentar essa obra de arte livre com a ficha técnica. Passamos para a nossa quarta videoaula e, consequentemente, quinta atividade. Na quarta videoaula, nós estudamos alguns dos elementos que definem as artes visuais. Foram só 3, tem muito mais que isso. A gente estudou linha, cor e volume. E o que a gente aprendeu nessa videoaula? A gente aprendeu que linha é o universo do desenho, que cor é o universo da pintura e que volume é o universo da escultura. Nessa videoaula, a gente aprendeu também alguns termos, como, por exemplo, a diferença entre figurativismo
e não figurativismo, ou como se chamava antigamente de abstracionismo. Nós aprendemos também que existem obras de artes que são monocromáticas e obras de arte que são policromáticas. Na semana seguinte, a gente teve uma sexta atividade sem videoaula, que era ainda referente à videoaula que a gente teve na semana anterior. Nessa sexta atividade, foi solicitado de vocês que fizesse uma obra de arte livre, desde que fosse bidimensional, policromática e não figurativa. E agora, nessa semana, nós estamos indo para a nossa quinta videoaula e a nossa sétima atividade. Bom, gente, antes de fato eu entrar no conteúdo da nossa videoaula de hoje, eu tenho que avisar para vocês o seguinte: mesmo quem não entregou as atividades do primeiro bimestre, isso significa atividade 1 até a atividade 4, vocês ainda podem entregar essas atividades. O que não vai poder é, depois que a gente retornar às aulas presenciais em agosto, vocês entregarem essas atividades que foram feitas de forma remota. Mais um motivo para vocês que estão atrasados correrem na entrega dessas atividades. Lembrem-se que vocês têm até o dia 20. Eu já não lembro, gente, se eu falei 20 ou 22, mas é na semana do dia 20, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa quinta videoaula. Hoje nós estudaremos algumas das modalidades de artes visuais. Antes, eu preciso explicar para vocês a diferença entre dois termos que eu percebi que o pessoal que está fazendo as atividades está tendo dificuldade em entender. Veja, na aula passada nós estudamos os elementos das artes visuais. Os elementos são as coisas que compõem a arte visual, que compõem uma obra. Por exemplo, essa obra, ela está sendo composta. Quais são os elementos? A gente tem manchinhas de cor no fundo e nós temos uma forma definida por uma colagem na frente. Quais são os elementos que estão aqui nessa obra? Eu tenho cor e forma, certo? Elementos são as coisas que compõem uma obra. Por exemplo, o que é que eu tenho nessa obra? O que é que está compondo nessa obra? Essa obra eu tenho cor, eu tenho forma, porque eu tenho um monte de bolinha aqui, mas eu também tenho volume. Esses são alguns dos elementos que constroem esse objeto. Hoje, nós vamos estudar algumas das modalidades. O que eu posso dizer que são modalidades de obra de arte? Dentro das artes visuais, o que é que pode ser chamado de arte visual? Dentro de todas as artes que a gente tem, quais delas podem ser chamadas de artes visuais? Isso eu posso dizer que são linguagens visuais ou modalidades de artes visuais, o que é completamente diferente de elemento. Elemento é o que compõe uma obra. O que é que compõe essa obra? O que é que faz essa obra ser o que ela é? Ela tem cor, ela tem forma e ela tem volume. Entendemos a diferença? Bom, vamos lá. O tema da nossa quinta videoaula são: quais são as modalidades de artes visuais? Pergunta difícil, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nada em arte está definido. Nada em arte está fechado. Ou seja, hoje nós vamos estudar 10 modalidades diferentes, mas não significa que nós estudaremos todas as possibilidades. Por quê? A cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a cada ano, os artistas estão reinventando a arte e criando novas modalidades ou novas maneiras de se expressar. Então, o que a gente precisa saber é que, apesar do conteúdo dessa aula ser bastante longo, nós vamos estudar 10 modalidades diferentes. Ainda tem modalidades que não serão inseridas nessa nossa videoaula. Primeiro, porque ela ficará extensa demais. Segundo, porque algumas delas já estão incluídas no que eu vou falar aqui. Quando for o caso de eu dizer o que uma coisa está incluída na outra, eu vou explicar para vocês, tá bom? Bom, como a gente viu na nossa aula passada, a modalidade principal, a primeira, a mais importante, a que gera todas as outras, aqui assim, é a mãe de qualquer modalidade das artes visuais, é o desenho. E o que é desenho, minha gente? Desenho é qualquer obra bidimensional que seja formada de linhas, cuja imagem, cuja forma seja formada de linhas. Professora,
forma, imagem, o que é isso? Só um minuto. Por exemplo, isso é unicamente uma linha. Isso é uma forma. Uma forma é uma linha fechada. Uma linha que faça qualquer coisa, mas que seja fechada, ela é uma forma. Quando eu tenho uma determinada superfície cobertas com uma ou mais formas, eu tenho uma imagem. Entenderam a diferença? Uma linha. Uma forma. Se essa forma ocupar uma superfície inteira, eu tenho uma imagem. Então, desenho é qualquer linguagem artística bidimensional cuja imagem seja formada por linhas, independentemente do tipo de linha que seja usada para criar essa imagem. Por exemplo, no texto que eu deixei para vocês, que eu vou mandar por e-mail, que vocês vão receber no grupo do WhatsApp, no texto da nossa aula, vocês vão descobrir que tem desenho feito até com cabelo. Cabelo não é linha, não é monodimensional? Pronto, até com cabelo. Então, independentemente de estar ou não no papel, é uma imagem formada por linhas, isso é desenho. E o desenho é a principal e mais importante linguagem das artes visuais. Nosso também conhecido, pintura. Professora, o que é tecnicamente uma pintura? Uma pintura é uma linguagem bidimensional cujas imagens são formadas majoritariamente por cor. Pode ter linha em pintura? Pode. Mas o que define a pintura é que a imagem é formada por cor. Essa imagem tem cor? Tem, mas o que está definindo são manchas de cor ou linhas coloridas? Hein? Linhas coloridas. Então ela é um desenho. Essa imagem tem linha? Se você ver aqui no fundinho, você consegue ver uma linha traçada na imagem. Mas o que está definindo essa imagem são manchas de cor ou são linhas? São manchas de cor, então ela é uma pintura. Pintura é qualquer linguagem bidimensional cuja imagem seja criada através de cor. Professora, a pintura precisa ser feita com tinta? De forma alguma. Pintura pode ser feita com qualquer pigmento. Também no texto que vocês vão receber por e-mail e pelo ambiente virtual de aprendizagem, vocês vão ver que tem pintura feita até com feijão. Tem um artista brasileiro maravilhoso chamado Vicky Muniz, que ele faz pintura com feijão que a gente come em casa. Aí ele faz pintura com açúcar, ele faz pintura com calda de chocolate, ele faz pintura com ketchup, qualquer pigmento. Também indifere o suporte. Um grafite é uma pintura numa parede, mas ele ainda é feito de cor. Se ele for feito de linhas, aquele grafite que a gente vê que é mais a assinatura, ali é um desenho. Então, o que a gente tem que deixar claro aqui? Para ser desenho, independente do material ou do suporte, a imagem é formada de linhas. Para ser pintura, independentemente do suporte ou do material, a imagem é formada de cor. Bom, agora nós vamos passar para algumas linguagens que são tridimensionais. Lembram tridimensional? Altura, largura e profundidade. Obras tridimensionais, obrigatoriamente, elas têm na sua composição o elemento volume. A primeira linguagem que a gente vai estudar, ou modalidade, se chama modelagem. O que é uma modelagem? Modelagem é qualquer obra tridimensional cuja manipulação do material altere a sua forma. Vamos entender um pouquinho porque essa linguagem parece muito com a escultura. Por exemplo, para ser uma modelagem, o material tem que permitir constantes alterações. Por exemplo, isso é uma massinha de modelar.
Essa obra tem essa forma só enquanto eu não manipulo esse material. Se eu manipular esse material, ele já adquiriu uma outra forma. Então, são exemplos de modelagem. As esculturas, o pessoal chama de escultura, mas o termo é modelagem. Aqueles bolos artísticos ou aquelas esculturas em material comestível, ou coisa que a gente faz em massinha de modelar, ou coisa que a gente faz em cerâmica, ou coisa que a gente pode fazer em qualquer material cuja manipulação do material altere o formato da obra e que seja tridimensional. Ou seja, para ser uma modelagem, eu tenho que ter, primeiro, um material específico, um material que seja plástico, e eu preciso de muito cuidado na manipulação desse material, senão ele vai quebrar. Gente, acabou de acontecer isso. Eu adorava esse passarinho que eu tinha feito, ó. Eu tentei manipular ele de frente para a câmera, ele escorregou da minha mão e ele quebrou. Esse é o problema da modelagem. A modelagem é uma linguagem bastante frágil. O que é modelagem? Qualquer linguagem tridimensional que seja formada através de materiais extremamente plásticos e que a manipulação desse material altere a forma. A modelagem pode ser confundida com escultura, porém na escultura nós temos uma forma definida. Escultura é qualquer objeto artístico tridimensional cuja forma seja inalterada mediante manipulação. Quanta palavra difícil. É o seguinte, meu amor, para ser uma escultura, eu posso pegar ela de tudo quanto é jeito e a forma não vai mudar. Pode ser que ela quebre, mas a forma não muda. Para ser uma modelagem, eu tenho que ter uma determinada maneira. Deixa eu fazer uma obra aqui para vocês. Pronto, essa é a minha obra. Eu tenho que ter bastante cuidado na manipulação deste objeto, porque a depender de como eu pego, de como eu manipulo, essa obra já mudou de formato. Então, são duas linguagens tridimensionais que podem ser confundidas, mas o que caracteriza a escultura é a tridimensionalidade e a invariabilidade da forma. E o que caracteriza a modelagem é a tridimensionalidade. A modelagem é tridimensional, mas é a possibilidade de modificação da forma mediante a manipulação. Ou seja, eu posso fazer escultura com qualquer material que me dê uma forma fixa. E eu posso fazer modelagem com qualquer material que me dê uma forma modificável. Lembrando que quando eu estou falando, no caso da modelagem de materiais plásticos, eu não estou falando de plástico, assim, polímero de alta plasticidade. Lembra da palavra plasticidade que a gente aprendeu logo na nossa segunda videoaula, quando a gente estava falando de artes plásticas, que é um material que me permite modificar a forma dele, tá? Então vamos lá. Modelagem depende de um material de alta plasticidade para ser feita e escultura não. Escultura exige materiais que a forma não seja alterada depois de sua realização. Vamos lá? Bom, superadas nossas 4 primeiras linguagens ou modalidades de artes visuais, nós vamos para uma modalidade que a gente já falou sobre ela, mas que é uma modalidade específica da arte contemporânea. Ai, gente, o que é a arte contemporânea? Bem complicado. Significa que, a partir da segunda metade do século XX, o século passado, algumas modalidades de artes foram criadas, modalidades que não existiam até então. Dessas modalidades nós chamamos de arte contemporânea. Uma delas é a instalação. O que é a instalação? A instalação é uma obra de arte feita para um determinado local. Normalmente, instalações são obras de arte gigantescas, de imensas dimensões, porque elas são feitas especificamente para um determinado local. Tanto que um dos nomes para a instalação é site specific, que significa lugar específico em inglês. Ou seja, a instalação é uma obra de arte que é feita para um determinado local. Ela
raramente, muito dificilmente, quase nunca é um objeto único. Ela é uma reunião de vários objetos. Por exemplo, aqui. Essa instalação se chama Mergulho e ela é do artista brasileiro Cildo Meirelles, que é um dos grandes nomes da arte contemporânea brasileira. A obra é uma sala inteira de uma galeria, essa foto aqui de baixo, cujo chão está forrado com revistas que representam fotos do mar. A gente vê esse pier aqui, que foi colocado, e essas luzezinhas. O espectador entra na galeria e tem a sensação que ele está num ambiente marítimo, porque tem um pier, tem iluminação, porém no ambiente não tem água. O chão é todo forrado por fotografias, por revistas abertas. Aqui vocês conseguem ver, gente, ó. São revistas abertas e todas essas revistas representam fotos do mar. Essa obra, Mergulho, se um dia o nosso artista brasileiro Cildo Meirelles quiser reproduzir essa obra em um outro ambiente, ela terá outra dimensão, a não ser que ele tenha duas salas exatamente no mesmo lugar. Porém, vocês devem ter percebido que essa estrutura de madeira, isso aqui, esse chão, esse pier, ele foi todo construído para aquele lugar. Não tem como você arrancar e simplesmente levar para uma outra galeria. Quando essa obra for apresentada novamente, essa obra vai ter que ser refeita completamente do zero. É por isso que a instalação é uma obra que eu não posso aferir dimensão. E ela é uma obra única. Ela é diferente de, por exemplo, dessa escultura que eu posso levar para qualquer lugar e ela será sempre a mesma escultura. Cada instalação, ela é feita para um determinado local. Por isso que em inglês se chama site específico, ou lugar específico. Ela é uma linguagem das artes contemporâneas, ela é uma linguagem... Aí é que está o problema, não dá complicado para dizer se ela é bidimensional ou tridimensional, deixa eu explicar para você. Porque tem artistas que fazem instalação com luz, simplesmente luz, projetando luz nas paredes, então é complicado. O que é a obra? É a parede, é a luz? Quando a gente vai para a contemporaneidade, que são as obras de arte, como eu disse, que foram criadas na segunda metade do século XX, as coisas ficam mais complicadas. Então, o que eu tenho? O que eu posso saber sobre instalação? Instalação é uma obra de arte contemporânea que ocupa um ambiente inteiro e que essa obra não pode ser transportada e a cada montagem ela vai se modificar. Na instalação é muito comum que o artista faça uso de objetos cotidianos, objetos que já existem na natureza ou objetos que já existem no mundo que alguém já fez. Por exemplo, não foi o Cildo Meirelles que fotografou todas essas revistas e imprimiu na mão uma a uma. Ele simplesmente pegou revistas que já existiam, que foram outras pessoas que fotografaram, e se apropriou dessas revistas e forrou o chão da galeria com essas revistas. Então, por isso que chama instalação. A obra é instalada pelo artista, mas ela não é toda manipulada pelo artista. A gente nem sabe sequer se o Cildo Meirelles, ele mesmo construiu esse pier, ou se ele mesmo adaptou todas essas fotos no chão. Muitos artistas têm equipes de montagem, são outros profissionais que fazem o trabalho de montagem para eles. Qual é a arte? É imaginar esse ambiente com todos esses objetos que podem ser manipulados pelo próprio artista. Por exemplo, tem instalações que são cobertas de origami. O origami foi o artista que fez um por um. Tem uma instalação, eu não consegui botar no texto, que ela é toda de borboletas. São borboletas de papel, o artista fez uma a uma. Mas tem instalações como essa, o Mergulho do Cildo Meirelles, que o artista se apropriou de objetos cotidianos. A instalação é uma das modalidades de artes que eu não posso aferir a dimensão. Agora nós vamos falar
de uma das modalidades de artes visuais que eu mais gosto, é uma das que eu mais trabalho. Quem frequenta meu Instagram sabe que ele é coberto por obras dessa linguagem, que é a colagem. O que é uma colagem? Uma colagem é qualquer obra de arte bidimensional onde o artista faz uso de um suporte e de um material aderente e de um outro material para formar imagens. Ai, como é difícil, professor, entender essas coisas de arte. Vamos lá. Colagem, eu tenho tanto exemplo, gente, que eu trabalho com isso. Então, vamos lá. Isso é uma obra visual de artes visuais chamada colagem. Qual é o suporte? Qual é o suporte? O que está suportando essa imagem? É papelão. Então, o suporte é papelão. A imagem, fui eu que desenhei? Não. Eu me apropriei de outras imagens que já existiam por aí, recortei-as e fixei no papel. O que é que eu usei para fixar nesse papelão? Eu usei cola e depois eu usei o papel contato. Ou seja, para ser colagem eu preciso ter necessariamente um suporte, um material aderente e um segundo material para formar as imagens. Aqui é um outro exemplo de colagem. Como na modelagem, a colagem é uma linguagem que o material é imprescindível para definir a obra de arte. Para ser colagem, eu preciso ter material aderente. Mais ou menos. Por que mais ou menos, professora? Mais ou menos, presta atenção. Mais ou menos. Porque é o seguinte, antes da tecnologia digital, para eu fazer uma colagem, eu tinha suporte, eu tinha um material aderente e eu tinha uma imagem feita com outra coisa. Eu podia me apropriar de uma outra coisa para criar a própria imagem, como esse caso aqui. Esse carneiro foi feito de adesivo. O adesivo não tinha forma. Eu desenhei o carneiro, recortei e colei aqui nesse papel que eu mesma colori, certo? Ou eu poderia fazer como eu fiz nesse caso dessa obra. Peguei um monte de revista, recortei todas, tirei tudo do lugar, embaralhei, colei sobre um papel e fiz a minha própria arte. Porém, com o advento da tecnologia digital, dos computadores, a gente tem artistas que trabalham com colagem digital. É colagem? Então, ela só não tem o material aderente, mas se você olhar para a capa dessa revista, essa foto não foi retirada com esse logotipo, com essa coisa escrita, com isso aqui. Algum designer, que é um profissional que trabalha com as artes digitais, algum designer pegou e anexou em cima dessa foto esse texto, muito parecido com o que eu fiz aqui. Eu não peguei um monte de imagem aqui e anexei textos a ele. Então, a colagem, a gente pode ter ela tanto manual, como são as colagens que eu faço. Aqui uma colagem manual. Aqui uma colagem manual. Ou eu posso ter a colagem digital, que é a colagem que o artista faz exatamente o mesmo trabalho que eu fiz. Gente, é a mesma coisa. Ele vai pegar 2 ou 3 ou 4 imagens digitais, recortar com o computador, colar uma em cima da outra e formar uma nova imagem. Novamente, como na instalação, é uma linguagem que com bastante frequência o artista se apropria de imagens que já existem para criar uma outra. Vamos voltar para cá. Eu não fiz essa menininha, eu não fiz a Betty Boop, eu não fiz esse homem, eu não escrevi essas frases, eu não pintei esse quadro, eu não pintei esse quadro. Eu simplesmente peguei material que já existia, recortei, colei no suporte e dei um novo sentido a ele, fazendo essa imagem ser uma nova imagem. Eu usei várias imagens que estavam nas revistas para criar uma nova imagem. Porém, também existe a possibilidade dos colagistas, que são artistas como eu, que são artistas que trabalham com a linguagem da colagem, desenvolverem, através da aderência de um material no suporte, imagens completamente novas. Por exemplo, isso é o símbolo do signo de Aquários. Eu não tirei essa imagem desse signo de Aquário de nenhuma revista, de nenhum jornal, de nada. Eu mesma recortei e colei. Mas tá vendo que tem recorte e cola? Então, mesma coisa aqui, que é o símbolo do signo de Áries.
Por que é que isso não é uma pintura, professora? Qual é a diferença disso para uma pintura? A diferença é o material aderente que eu usei, o adesivo. Vamos lá. Deixa eu pegar uma pintura aqui pra gente lembrar. Essa pintura eu também fiz. Isso é aquarela. É aquarela sobre papel. Isso é uma obra minha. Eu usei algum material aderente aqui. Tem alguma coisa colada, grudada? Não tem. Eu criei essa imagem. Tem alguma coisa colada, grudada? Tem. Então isso é uma colagem. Aí vocês podem dizer, professora, lá no texto eu vi que a senhora colocou como exemplo de pintura, professora, uma obra muito parecida com essa, que eram tampinhas de garrafa que formavam a bandeira do Brasil. Pois é, mas vocês perceberam que elas estavam na posição horizontal? Ela não estava assim na vertical? Eu não tenho como saber se aquelas tampinhas foram coladas para formar aquela obra. O que eu sei, naquele exemplo que está no texto, gente, aqui eu não tenho essa imagem, você só vai entender essa minha explicação que viu o texto. Eu não tenho como garantir que aquelas tampinhas foram coladas. O que eu tenho que ver é que aquela fotografia é bidimensional, está formando uma imagem e essa imagem está sendo formada por blocos de cor. A cor não era tinta, a cor eram tampinhas como essa, mas eram blocos de cor. Entendemos? Colagem, linguagem visual, modalidade de artes visuais, que eu tenho um suporte, eu tenho imagens formadas por um determinado material, qualquer material que seja, e eu tenho um outro material aderente para colar um ao outro. Na colagem eu posso tanto criar imagens inéditas, quanto eu posso me apropriar de imagens que já existem por aí, que outros artistas fizeram, e trabalhar sobre elas, criando a partir delas algo totalmente novo. Essa é a modalidade de artes visuais da colagem. Agora nós vamos para a nossa 7ª modalidade ou linguagem de artes visuais, e essa é a gravura. Gravura, gente, é uma impressão. Para ter uma gravura, eu preciso ter uma matriz. Uma matriz é um material que pode ser madeira, pode ser pedra, pode ser borracha, como isso aqui é um linóleo, é um emborrachado bastante duro, pode ser metal. Eu preciso ter uma matriz na qual eu vou desbastar a matriz, como se eu fosse esculpir a matriz. Não chega a ser uma escultura porque ela não é tridimensional, ela é bidimensional, mas eu tenho uma superfície plana em que eu faço um determinado desenho e vou esculpir, eu vou desbastar essa matriz, entintar, passar um determinado pigmento e aí imprimir num papel. A obra de arte em si é essa impressão que se chama gravura. Perdão pelo exemplo, gente, é que eu sou uma péssima gravurista, assim, eu sou horrível, mas é a única gravura. Eu tenho várias gravuras que amigos meus me deram, muito mais bonitinhas que essa que eu fiz, que tá horrível, mas é a única gravura que eu tenho aqui que eu tenho a matriz, e se vocês não verem a matriz, vocês não vão entender muito bem como é o processo. Quem vê o texto, eu espero que todos vocês vejam, vocês vão ver que lá que eu botei uma foto bem grande de todos os processos de construção dessa obra de arte que se chama gravura. Então vamos lá. Não existe obra de arte chamada gravura sem uma matriz, e não existe uma obra de arte chamada gravura sem uma impressão, certo? É isso que define a gravura. A gravura é uma impressão. Um carimbo é uma gravura, desde que o carimbo seja produzido pelo artista. Então, vamos pegar essa aqui que, novamente, perdão, foi mal, galera. Por exemplo, esse aqui. Eu usei 2 matrizes. A primeira matriz foi essa. A segunda matriz foi essa. Sobre essas matrizes, eu desenho, eu faço o desbaste da matriz, ou seja, eu esculpo a matriz, eu aplico tinta, aí eu pressiono o papel sobre essa matriz entintada e aí sim eu recebo a imagem, certo? Para a realização de gravuras de alta qualidade, a gente tem uma prensa.
Como é uma prensa? É um material que faz pressão. Você põe o papel, você põe a matriz debaixo, ele faz muita pressão e uma imagem sai descolada da outra. Gravura, quando você não tem a prensa, na faculdade eu fiz gravuras mais bonitinhas que essas, porque com a prensa é uma beleza. É rápido, você passa lá, pressiona, saiu. Mas quando ela é manual, você tem que ficar esfregando. Mas, gente, essas 5, 7 minutos esfregando com uma colher ou com uma pedra, o que quer que seja. O papel contra a matriz entintada, esfrega, até esse negócio sair com a imagem, beleza? Então, o que temos que saber, ela é uma impressão. Tem duas curiosidades sobre a gravura. Primeira coisa, a gravura ela não é uma linguagem de arte contemporânea, ela é uma linguagem de arte clássica, tradicional. A gravura ela existe desde que o ser humano inventou o pigmento. Desde que o ser humano inventou tinta, tem gravura. Qual é a característica da gravura? Diferentemente de todas as nossas outras linguagens que elas produzem obras de arte únicas, tudo que eu mostrei para vocês até agora são obras de arte única. Você não vai reproduzir novamente aquela pintura, você não vai reproduzir novamente aquela instalação. A gravura, ela é feita para produzir obras de arte em série. Ou seja, enquanto eu tiver de posse dessa matriz, enquanto existir tinta, enquanto existir papel no mundo para eu gravar, ela vai reproduzir exatamente a mesma obra de arte. Então, uma característica única da gravura é que ela é uma forma de produzir obras de arte em série. Tanto que todas as artes gráficas, antes do advento da computação, todos os livros, todas as revistas, todos os impressos, todos os jornais eram feitos pela mesma técnica. Dava um trabalho, gente, absurdo, mas era exatamente assim que se fazia. Por exemplo, vou pegar um livro desse daqui do Silvio Meirelles, esse aqui. Para produzir a capa desse livro, um artista tinha que desenhar sobre uma matriz, entintar, pressionar o papel e sairia a capa. Aí essa matriz era guardada. Para produzir um texto, artistas ou escreviam sobre madeira ou escreviam sobre uma determinada estrutura, ou você tinha uma coisa chamada tipos móveis, que são matrizes bem pequenininhas, cada uma com o formato de uma letra. As palavras eram formadas uma a uma, eram entintadas, passadas numa prensa, pressionadas. Uma vez que Gente, imagina fazer isso daqui um a um, letrinha por letrinha. Foi assim que todos os livros foram feitos até o advento do computador. Uma vez que você tinha todas as matrizes prontas, você poderia produzir quantas cópias você quisesse ou quantas impressões você quisesse daquela obra de arte ou daquele livro ou daquela revista, o que quer que seja. Mas o que nós temos que saber sobre gravura foi uma linguagem pensada para criar obras de arte em série. Quando eu quero que o meu desenho seja reproduzido ad infinito, antes de eu ter uma máquina de Xerox, of course, claro, eu tinha que desenhar sobre uma superfície. Essa superfície poderia ser madeira, essa superfície poderia ser pedra, ou essa superfície poderia ser metal. Só que, além de desenhar, eu teria que ter o trabalho de um escultor de desbastar essa obra. Então, isso é a matriz, isso é a gravura, e a obra de arte é o resultado que eu tenho com a impressão. Tem autores, tem artistas que expõem a matriz, mas normalmente o que é exposto, o que é comercializado, principalmente o que é comercializado com obra de arte, é a impressão que você consegue a partir da matriz, tinta e papel. Bem, estamos chegando ao fim da nossa lista de modalidades das artes visuais. Faltam apenas 3. Mas eu tenho a péssima notícia para vocês que essas 3 são modalidades de arte contemporânea, ou seja, são aquelas mais complicadinhas que foram feitas depois do século XX, que são mais complicadas de serem definidas e tal. A primeira que a gente vai conhecer é uma que a gente já estudou, que se chama performance. A performance, gente, ela é bem complicadinha de entender. Eu mesma só fui entender o que é performance depois de um determinado tempo. Mas vamos lá. A performance é uma modalidade de arte contemporânea onde o artista, ao invés de se expressar através da representação de uma imagem, ele usa o próprio corpo como obra de arte. Então vamos entender. Veja, isso é a representação de um hidrante jogando água. Na performance,
O artista não produz um objeto que representa alguma coisa. Ele é a própria obra de arte, ele é a própria situação. Então, uma performance de um hidrante seria um artista vestido de hidrante jogando água a ele mesmo. O que a gente tem que entender é que a performance ela não é representativa, ela é uma situação acontecendo num determinado momento. A performance é uma obra de arte viva, que se movimenta pelo espaço, que tem som, que tem cheiro, que tem cor. É o corpo humano emprestado ao fazer artístico. Diferentemente de outras linguagens estudadas nesse texto, a performance não é um objeto. Ela é uma situação que ocorre num determinado local e num determinado tempo. Assim, ela não pode ser mantida no acervo de um museu ou de uma galeria. Ela só existe enquanto ação acontecendo no espaço-tempo. A performance, se você vê um vídeo, você está vendo um vídeo, você não está vendo ela. A performance só existe enquanto ela acontece. Como eu não tenho como dar um exemplo de uma performance aqui, porque eu não sou performer, não tenho como fazer isso, eu vou adicionar a esse vídeo um fragmento de uma performance chamada Cegos, que aconteceu em São Paulo no ano de 2015. Assistam, depois eu volto pra gente comentar aquela performance, tá bom? E aí, assistiram? O que vocês acharam? Acharam meio estranho? Aquelas pessoas vendadas, com sacolas, andando no centro de uma cidade, todos vestidos do mesmo jeito, todos cobertos de barro. Então, veja, aquela obra, performance, só aconteceu naquele momento. O que a gente está vendo aqui é um vídeo, certo? Então, uma coisa que a gente tem que saber sobre performance, ela não é reproduzível. Ela não é uma gravura que eu posso reproduzir. E não é um objeto como isso aqui que eu posso colocar no acervo de um museu, de uma galeria. Ela é um acontecimento, tanto que o primeiro nome que foi dado à performance foi um nome em inglês chamado happening. A performance era um acontecimento. Happening em inglês é um acontecimento. Naquela que a gente viu, que é o Cegos, o artista que concebeu aquela performance, ele estava pensando em como as pessoas ficam cegas pelo consumo, como as pessoas saem comprando, muita gente sai comprando sem nem pensar, como os consumidores dentro de uma loja, dentro de um shopping, eles parecem todos iguais, porque está todo mundo comprando e não está vendo nada. E aquelas pessoas cobertas de barro, elas estão se referindo ao quanto esse consumismo, ao quanto do que a gente compra vai virar lixo, vai virar um monte de lixo que vai intoxicar o meio ambiente e vai sujar nós mesmos. Quanto que a gente compra polui o ar, quanto que a gente compra polui a terra, quanto a gente compra polui a água. Isso tudo está sendo discutido naquela performance ao vivo, in loco. Tudo comunica ali. Tudo está falando sobre alguma coisa. Por que a performance tem sacolas e está acontecendo no centro da cidade de São Paulo? Porque é lá que as pessoas compram mais. Então, o que a gente tem que entender? O artista poderia ter pintado pessoas freneticamente indo ao shopping.
ele teria uma obra de arte, um objeto artístico que discutiria o mesmo tema. O artista poderia ter esculpido uma pessoa, uma mulher comprando loucamente numa loja, uma mulher segurando uma sacola, um sapato, um batom, várias coisas de itens de consumo. Mas nessa modalidade que é a performance, o artista vive a arte. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. É muito diferente de você pintar um quadro de uma pessoa comprando, de você ter alguém vivo executando a obra de arte na sua frente. A performance, como eu falei, é uma linguagem complicada, porque como ela é uma arte viva, é uma arte que acontece no corpo do artista num determinado local e situação, ela pode ser confundida com duas outras linguagens que não são visuais, são linguagens de artes cênicas, aí é outra modalidade de arte. Aqui nós estamos falando de artes visuais. Essas modalidades que podem ser confundidas com performance são o teatro e a dança, porque ambos fazem uso do corpo para expressão. Porém, há uma grande diferença entre teatro, dança e performance, que eu vou explicar para vocês agora. O teatro, gente, antes de tudo, ele é uma obra escrita. Toda peça de teatro é, antes de tudo, um texto. Ninguém faz obra de teatro sem você ter um texto. Ninguém faz um filme, ninguém faz uma novela, ninguém faz um videoclipe sem um texto. O teatro, ele é narrativo e ele nasce de um texto. Na performance que a gente viu, Cegos, tem algum texto? Alguém falou? Tem alguém dirigindo os atores, dizendo... São atores, eles estão representando, tá indo para um lado, tá indo para o outro, ou eles são pessoas, eles mesmos, numa situação? Então, diferença entre teatro e performance. Teatro tem texto, ele nasce de um texto, a performance não. Agora eu poderia confundir performance com dança, porque é corpos se movendo numa determinada situação, um determinado espaço, mas aí é que está o problema. Eu usei exemplo dessa performance sérios, que é uma performance que tem movimento, mas existem performances que não têm movimento. Por exemplo, a maior performance do mundo, a mulher que é o top, que é a referência mundial de performance, chama-se Marina Abramović. E ela fez uma performance, uma determinada vez, que consistia em ficar sentada numa cadeira parada. Ela ficou durante 2 meses parada, sentada numa cadeira. Isso é dança de maneira alguma. Eu fui bailarina, gente, então assim, eu fui bailarina profissional, então de dança eu posso falar um pouquinho mais, que eu entendo um pouquinho mais. Não existe dança sem movimento. O que define a dança enquanto arte não é nem música, porque você pode dançar sem música, é corpo e movimento. Então, a performance pode ter movimento? Pode, mas ela não precisa. Daí são as diferenciações que a gente tem entre dança, teatro e performance. A performance é uma linguagem, é uma modalidade das artes visuais. Já o teatro e a dança são modalidades das artes cênicas. Como eu disse, performance é uma linguagem mais complicada mesmo de entender. Então, se a explicação que eu dei, o vídeo que a gente assistiu, o texto ainda não for suficiente para vocês entenderem o que é performance, eu estou deixando aqui embaixo o link de um canal chamado #ViviEuVi, que é um canal maravilhoso, só dedicado à explicação de obras de arte, especificamente de obras de arte contemporânea. Ela explica outras obras também, mas a visão dela é bastante contemporânea das artes. Eu amo esse canal. Então, quem ainda ficou com dúvida de performance, não tem problema, é meio complicado mesmo. Vem aqui embaixo nos comentários, tá o link para o vídeo e assiste. É um filme de curtinho, de 5 minutos, me ajudou muito a preparar essa aula, tá bom? A nossa nona e penúltima modalidade é mais uma modalidade das artes contemporâneas, aquelas complicadas de entender. Dessa vez, nós estamos falando de videoarte. Videoarte é uma modalidade de arte visual, cujo artista se expressa através de imagens criadas para serem exibidas em um vídeo. Diferentemente do cinema, que é narrativo, a videoarte não conta uma história. São imagens em movimento, com ou sem som, que criam uma atmosfera desejada pelo artista. Enquanto as linguagens tradicionais de artes representam figuras estáticas, paradas, novamente o meu hidrante, ele só tem a sugestão de movimento, essa água não está se movendo, é só uma ideia de que a água está se movendo. A videoarte dá vida e movimento às imagens criadas pelos artistas. Mais uma vez, vamos assistir um videozinho que eu vou anexar aqui ao nosso vídeo para vocês entenderem o que é videoarte e
Se depois de assistir aquele vídeo que é cheio de exemplos, cheio de imagens e explicações, vocês ainda tiverem dúvidas, aqui embaixo eu estou deixando um link do YouTube para uma reportagem sobre videoarte que é bastante explicativa, que eu também usei para construir essa aula, tá? O canal se chama Viajante Independente e o vídeo se chama Um Vídeo sobre Videoarte. Vamos assistir? Uma forma de expressão artística que tem o vídeo como elemento principal. A videoarte surge no início da década de 60 com grande influência da televisão e das artes plásticas. O alemão Wolf Fostel, autor de Sun in Your Head, e o sul-coreano Namjoon Paik são pioneiros dessa arte. O lançamento da primeira câmera portátil de vídeo, a porta-pack da Sony, em 1965, impulsiona a videoarte no mundo. No início dos anos 70, o brasileiro Antônio Dias expõe publicamente obras de videoarte na Itália. Em território nacional, um dos primeiros exemplos dessa arte é M3x3, realizado por Ana Lívia Cordeiro, com auxílio da TV Cultura, em 1973. Nos anos seguintes, artistas como Sônia Andrade, Ivens Machado, José Roberto Aguilar e Letícia Parente consolidam a videoarte no Brasil. Já na década de 80, desponta a geração do vídeo independente. A videoarte hoje é considerado um gênero de artes visuais, que se apropria dos meios tecnológicos, como o vídeo, né? Então, assim, é uma definição sintética do que seria a videoarte nesse contexto atual. É isso, é hoje considerado um gênero de arte das artes visuais, assim como a pintura, assim como a escultura, assim como as instalações. O vídeo, a videoarte, né, é uma expressão era um movimento que nasceu lá na Europa e nos Estados Unidos na década de 60, no momento em que surgiram as primeiras câmeras de vídeo. Alguns artistas, esses artistas menos convencionais, os artistas mais experimentais, se apropriaram desse suporte para experimentar e para produzir obras, em geral, relacionadas ao cinema naquele momento e à televisão, porque era a referência que existia para eles, mas já tentando um pouco contrariar esses padrões vigentes do próprio cinema e da televisão, né? Então era um meio para experimentar bastante e tensionar um pouco esses limites das artes visuais. A videoarte, ela nasce realmente, literalmente, do vídeo. E o vídeo é o quê? É TV, né? Televisão é vídeo. Então a videoarte, ela nasce no momento em que os artistas como o Paik, o Namjoon Paik, estão pesquisando formas plásticas de sair da imagem figurativa da televisão. Ela passa a ser uma imagem abstrata justamente por interferências nessas imagens. Então, o clássico da interferência é a exposição do Paik, que ele coloca ímãs nos aparelhos de televisão. E aí ele interfere nessas imagens. And we have to think from the bottom, not from the result. E finalmente chegando ao fim desta aula imensa sobre as modalidades de artes visuais, vamos apresentar a última, que para mim é uma das minhas favoritas. Quem frequenta o meu Instagram sabe que eu me expresso muito sobre essa linguagem que se chama Land Art. E eu sei que alguns aluninhos que eu tenho, sei que vão gostar dessa linguagem. Vamos lá. A Land Art é um termo em inglês que significa arte da terra. Nessa modalidade, o artista faz uso de elementos naturais encontrados no local onde a obra é produzida. Pronto. Primeira coisa que a gente tem que entender com obra de arte, ela é produzida na natureza com objetos naturais. Eu posso ter uma coisinha aqui e ali de interferência do artista, uma tinta, uma coisinha, mas ela é feita em loco. Ela não é uma obra que é feita para você deslocar ela do ambiente natural e levar para uma galeria. Não, ela é obra de arte da natureza, dentro da natureza. Diferentemente das outras linguagens que são exibidas para o público em museus, galerias ou mesmo nas ruas, nessa modalidade a obra fica em um ambiente aberto, preferencialmente em locais com pouca interferência humana, se mesclando à natureza e ao meio ambiente. É a linguagem artística que integra a própria natureza à obra de arte, como a performance, a instalação, a videoarte,
A land art também é uma modalidade de arte contemporânea, ou seja, criada na segunda metade do século XX. Bem, land art é a arte mais ecológica que existe. Significa você ir para a natureza, achar elementos que estão lá no meio ambiente e fazer sua obra. Eu me expresso através disso muito, muito, muito. Por exemplo, eu tenho o hábito de todas as vezes que eu vou à praia, catar conchinhas, fazer uma obra de arte e deixar lá na praia. Deixa para quem quiser ver. Se o mar for destruir, o mar vai destruir. Se as pessoas forem pisar, elas vão pisar. Eu deixo no lugar onde estão. É a obra de arte na natureza. O que é que eu tenho da land art para expor? O registro. Eu só tenho a fotografia. Isso aqui é uma outra fotografia de uma outra obra de arte minha, de land art, que eu fiz lá na Praia do Francês, em Alagoas. Eu deixo a obra de arte lá, deixo escrito, deixo desenhado do jeito que quiser e a natureza vai intervir, as pessoas vão intervir. O que eu tenho da obra de arte é apenas o registro. Professora, essa tartaruguinha, essa escultura de tartaruga foi feita toda com elementos naturais. Aqui é a casca de uma pinha, aqui são só cordõezinhos trançados. Isso é land art? Não, porque ela não está em loco. A land art, ela existe na natureza. Ela só existe dentro da natureza. O artista faz e deixa lá. É a contribuição do artista para a beleza do meio ambiente. Então, fechando com chave de ouro com a minha expressão favorita de arte contemporânea, que é a land art, vamos recapitular as nossas 10 modalidades de arte que a gente viu na aula. As 10 modalidades de artes visuais. Sabendo que, gente, por favor, não são todas. Sempre vai ter algum artista criando alguma coisa. E existem obras que podem ser classificadas, obras de arte que podem ser classificadas de duas maneiras. Por exemplo, isso aqui é uma fotografia, mas uma fotografia, de qualquer maneira, é uma gravura. Ela tem a luz fazendo o papel da tinta, o filme fotográfico fazendo o papel da matriz, e a impressão final sendo o nosso papel, o papel mesmo. Então, ou seja, toda fotografia é uma impressão, não é? Eu só consigo ver a fotografia porque ela está impressa. Então, ela é uma gravura. Então, existem teóricos da arte que vão considerar a fotografia como uma linguagem própria, como a videoarte é uma linguagem própria. Então, a gente teria 11 fotografia. Eu sou uma teórica da arte e considero que se a fotografia é uma impressão, então ela é uma gravura. Ela só é uma gravura feita através de uma máquina e que o objeto que faz essas imagens acontecerem não é tinta, e sim luz. Entendemos? Mas isso é uma outra história. Estamos aqui para dizer, ufa, graças a Deus acabou. Desenho, pintura, modelagem, escultura, instalação, colagem, gravura, performance, videoarte e land art. Foram essas as nossas 10 linguagens ou modalidades estudadas. Como essa é a nossa última arte, nossa atividade também terá um questionário um pouco maior, que é um questionário de 10 questões. Como este vídeo ficou muito grande, eu não vou ler uma a uma as questões aqui. Elas estarão aqui embaixo na caixa de comentários dos vídeos para você ver. E todos vocês receberão por e-mail aquele texto que eu mando toda semana para vocês, que tem o texto explicativo e a atividade. Do mesmo jeito, como vocês sempre fizeram, me manda pelo e-mail. Lembrando que vocês têm só até o dia 22. No dia 22, acaba o nosso segundo bimestre letivo. Aí nós teremos o recesso de meio de ano e já voltamos com aulas presenciais em agosto. Tá bom, gente? Então é isso. Eu sei que foi muita coisa, mas é para acabar. Essa é a nossa última atividade e, graças a Deus, eu vejo vocês no mês de agosto já na escola. Tchau, tchau!